paz do Senhor, meus amados. Que o Senhor lhes abençoe, seja em sua vida e faça morada em seu coração. Amém? Meus queridos, nesse momento eu gostaria de trazer uma palavra para a igreja do Senhor, pois a igreja do Senhor é aquele que serve de morada ao Espírito Santo. Todos nós somos igrejas do Senhor, não é isso? Portanto, e a palavra eu quero fundamentá-la aqui no Evangelho de São João, no capítulo 4, do verso 31 a seguir. Estaremos falando um pouco de certas situações que ocorrem na igreja e na vida do crente. Amém? Então vamos à leitura. Abra sua Bíblia aí no Evangelho de São João, capítulo 4, do verso 31 a seguir. Então vamos lá a leitura. Entretanto, os seus discípulos lhe rogaram, dizendo: Rabi, come. Porém, ele lhes disse: uma comida tenho para comer que vós não conheceis. Então os discípulos diziam uns aos outros: trouxe-lhe, porventura, alguém de comer? Jesus disse-lhes: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e a realizar a sua obra. Amém? Meus amados, essa era a disposição de Jesus enquanto conviveu conosco aqui na face da terra. Como homem, óbvio, que sentia fome, frio, dor, tudo que o ser humano sente, o Senhor também passou por isso. Entretanto, o diferencial de Jesus é que ele era Deus. É que ele era Deus. Era, é e será para todos sempre, amém, Deus. Mas Jesus, rebatendo a discussão entre os discípulos ali, se ele havia trazido ou alguém lhe trazido algo de comer, pois ele havia afirmado que uma comida ele tinha para comer. O Senhor estava usando uma figura de estilo para dizer que ele não veio para a comida, e sim para fazer a vontade santa de Deus. E me espanta muito os nossos obreiros de hoje na Igreja do Senhor, que ao invés de também seguir o nosso Mestre Jesus e ter em suas mentes, em seu coração, nos seus desejos, a vontade de fazer a obra de Deus, de militar na obra de Deus, de uma maneira acirrada, constante, segura, sábia. Entretanto, a maioria o fazem por murmuração, sem prazer, sem desejo no coração, faz por obrigação de fazer. Ou ainda temos aqueles em nosso meio que fazem a obra para aparecer, para dar vazão à sua vaidade pessoal. Isso, as igrejas estão cheias desses tais. Portanto, Deus espera que pelo menos façamos a sua obra de bom coração, de bom grado, com prazer, com desejo, com alegria, com satisfação. Ainda há aqueles que cobram para fazer a obra. Então a obra de Deus, e na obra de Deus, há muitas espécies de obreiros, de trabalhadores, de missionários, de sacerdotes. Muitas. Porém, apenas uma classe de obreiros, uma classe de servos de Deus é que fazem a vontade do Senhor
segundo os seus requerimentos, segundo as suas determinações, da forma que ele pede, da forma que ele espera. A maioria vão enganando e sendo enganados por si mesmos. Enganados por si mesmos, porque Deus a ninguém engana. Está muito evidente, muito claro, muito explícito em sua palavra que ele não se deixa enganar. Deus não se deixa enganar. E na outra ponta, ele não é um enganador. O enganador é o diabo. Portanto, aqueles que fazem a obra de Deus mal, procedendo mal na obra de Deus, o fazem ou conscientemente do que está fazendo, ou enganados pelo inimigo, que é o diabo. Portanto, precisamos acordar para batalharmos de uma maneira correta na obra de Deus, militarmos a boa milícia da fé. Apesar de todas as dificuldades para se fazer a obra de Deus, não há por que alegar impossibilidade de fazê-la. E ou fazê-la em murmuração, com desgosto, com desprazer, aborrecidos, de mau humor. Há aqueles ainda que pegam o rebanho do Senhor e começam a bater, e ainda tem a cara de pau de dizer que crente é como massa de bolo, precisa apanhar para crescer. Isso não é bíblico. Isso não está em lugar nenhum na Bíblia. Portanto, bom é que esses desavergonhados tivessem brilho na cara e se ruborizassem pelas palhaçadas e mentiras que pregam nos púlpitos das igrejas. Não é um apenas, são vários que procedem dessa maneira. Espancam as ovelhas, sendo que o Senhor mesmo chamou a Pedro e disse: Pedro, tu me amas? E Pedro respondeu: sim, Senhor, eu te amo. Novamente o Senhor: Pedro, tu me amas? Senhor, eu te amo. Pedro, tu me amas, Pedro? Pedro simplesmente diz: tu o sabes. Jesus disse: então, apacenta as minhas ovelhas com amor. Meus queridos, não foram obreiros, principalmente na atualidade, que pereceram, que sofreram morte de cruz, que teve uma coroa de espinhos cravada em sua cabeça, que levou 49 chibatadas, porque além daquelas chibatadas que o Senhor levou, ele ainda apanhou mais, porque o pecado colocado em seus ombros o castigava. Então, o Senhor, sofrendo os horrores que sofreu, ainda encontramos pessoas, obreiros, sacerdotes do Senhor, que se julgam no direito de massacrar as suas ovelhas, de bater nas suas ovelhas, de não curar as suas ovelhas, de não apacentá-las com amor, com respeito, porque não é dele as ovelhas, e sim de Cristo Jesus. Ah, meus amados, precisamos urgentemente de fazer uma reciclagem em nosso meio, porque há muitos que pensam serem donos do rebanho do Senhor. Ao tomarem posse
em uma igreja, toma o cajado nas mãos que não serve como borduna, mas começam a usá-la como se o fora, para espancar as ovelhas. Pasmem, de cima do púlpito, que é um lugar sagrado, que é uma mesa onde se coloca o alimento para alimentar as ovelhas, o rebanho do Senhor, é aonde muitas vezes usam como abatedouro, como lugar de sacrifício, com suas palavras que magoam, que machucam, que ferem o rebanho do Senhor. Estes tais não têm temor de Deus, não o conhecem, jamais o conheceram, porque se conhecessem, se sabessem da verdade, se soubessem o risco que correm, não praticavam tais atos, mas praticam. Mas levam avante, levam à frente os seus desejos egoísticos, vaidosos. Estes tais são aqueles que promovem situações para serem vistos pelo homem. Porque para ser visto por Deus já não basta a eles. Deus não é efetivo em suas vidas. Deus não é Deus em suas vidas, em seus ministérios. Mas o homem ou o diabo é que é o seu Senhor, o que o abençoa, o que o promove, o que o arrasta para cima em suas promoções. Deus já não faz mais isso. Julgam que ele não faz. Mas não há pequeno e nem grande, pequeno que o Senhor não possa abençoar e torná-lo grande, ou grande que o Senhor não pode torná-lo nada, ou ninguém. A nossa igreja, meus amados, convoco, pois, fazermos orações, deprecações, intercessões pela nossa amada igreja, porque ela tem sido alvo do diabo diuturnamente. E este tem usado exatamente aqueles que deveriam de cuidar, de zelar, de amar, de respeitar, de ter reverência. Mas são mundanos, não conhecem a luz, são das trevas. Meus queridos, que o Senhor te abençoe, que seja em sua vida. Fique na paz de Cristo. Que Ele abençoe a ti, teus negócios e tua família. Amém? Que o Senhor seja